Fala, crianças, tudo bem? Então, lá no início da semana, eu questionei aqui uma questão sobre a condição Inus, né? Na verdade, é a teoria da condição Inus. Se ela poderia ser usada para acusação, se ela poderia ser usada para defesa. Naquele caso específico, que deu uma repercussão muito forte aí, em relação ao motorista de aplicativo que deixou uma mulher na calçada, desacordada. E muita gente não sabia exatamente do que se tratava essa teoria da condição Inus. Então, vou tentar resumir aqui uma explicação muito rápida dessa ideia. Existe um filósofo chamado John Leslie Mackey que ele entende que a causalidade, né, a relação de causa e efeito, ela tem um viés ontológico, ela é ligada mais à natureza das coisas do que uma condição psíquica propriamente. Tá? Então ele entende que a filosofia ela tem que analisar também a questão da causalidade penal. Então a gente fala de teoria da condição Inus quando a gente fala de nexo de causalidade. O que é esse nexo de causalidade? Né? Essa relação de causa e efeito. É o que liga diretamente a ação praticada, a conduta praticada por alguém, ao resultado pretendido ou ao resultado alcançado dentro daquela ação. Tá? As nossas teorias mais formais dizem que você tem que agir buscando aquele resultado, certo? Então, você pegaria essa questão mais formal, uma coisa mais psíquica relacionada ao resultado, e transformaria ela numa análise mais abrangente, certo? O que isso significa? Isso significa que você vai buscar ali elementos necessários, minimamente necessários, que geraram o desdobramento do resultado. Então, a teoria da condição I nos diz que há um elemento que, sozinho, isoladamente, ele não alcançaria o resultado. Mas aquele ato foi minimamente necessário para o resultado que foi encontrado. Então a gente sai um pouco da questão do dolo objetivo, né, do eu quero praticar tal situação, e a gente entra na análise de eu pratiquei um determinado ato que influenciou diretamente num resultado. Tá? Se eu não tivesse praticado aquele ato, ainda que mínimo, aquele resultado poderia até ter acontecido de várias outras formas, mas aquele ato por mim praticado foi necessário, mas não suficiente para o resultado. Tá? Quando a gente pega as formalidades, a gente vê que um ato pode ser necessário e pode ser determinante para um resultado. No caso da teoria INUS, que é uma sigla em inglês, eu vou deixar na descrição depois o significado, você parte do pressuposto que é uma influência mínima, mas foi uma influência necessária para aquele resultado. Tá? Então, aquele ato tomado por determinada pessoa foi minimamente necessário para os desdobramentos ocorridos em seguida. Tá? Quando a gente vai analisar isso, nesse caso que eu propus, o caso do motorista de aplicativo que deixou a menina desacordada na calçada, o que a gente pode analisar dessa questão? Por óbvio que a defesa vai dizer que ele não tem culpa nenhuma naquele caso ali. Né? Havia ali uma relação contratual de transporte do ponto A para o ponto B e ele não tem ali o dever de cuidado para com aquela pessoa. Ele tão somente estaria ali comportando uma questão contratual. Então ele não poderia responder pelo resultado, pelo estupro que foi sofrido por aquela pessoa. Tá? Mas isso não impede ele de responder por abandono de incapaz, certo? Isso não impede ele de responder por isso, por quê? Porque a gente parte de um pressuposto de que o ser humano tem para com o outro uma relação ali de ajuda, uma relação de empatia, uma relação ali que você deve observar uma boa conduta para com a outra pessoa. Você deve observar ali uma questão de ajuda, uma questão ali que você precisaria estar disposto a ajudar alguém, certo? Essa é a questão, por exemplo, da omissão de socorro. Né? Se você passa em determinado lugar, vê uma pessoa precisando de ajuda e não ajuda aquela pessoa, você está incidindo numa omissão de socorro, ainda que não tenha sido você quem colocou aquela pessoa em perigo. Por quê?
Porque se foi você quem colocou aquela pessoa em perigo, aí a gente atravessa a questão da omissão de socorro, a gente vai além, tá, desse dever de solidariedade humana e a gente entra na questão do agente garantidor. Tá? Essa é uma discussão que seria usada, sim, pela acusação. Ele estava ali numa condição de agente garantidor. Né? Independente do contrato de prestação de serviço, independente da situação, ele estava ali como garantidor daquela pessoa. Então, a partir do momento que ele simplesmente a abandona na calçada, ele, como agente garantidor, deixou de garantir a segurança daquela pessoa, qual tinha um contrato ali de prestação de serviço com eles. Então, ele responderia pelo resultado. Tá? E nesse caso aí, a gente poderia analisar o resultado se ele seria culposo ou se ele seria doloso. Né? Nesse caso aí, como o resultado foi um estupro, não existe estupro culposo, tá? Ele responderia aí, no meu entendimento, se a gente for analisar por essa questão, tá? Pelo estupro doloso, nessa qualidade aí de um dolo eventual, por assim dizer, a grosso modo, sem entrar muito na discussão do mérito. Tá? Então vamos analisar aqui agora a teoria Inos. O que a teoria Inos diria sobre esse caso? Bom, qual é a conduta do motorista? Qual é a conduta daquela pessoa que deixou ela na calçada desacordada? A conduta foi, ele cumpriu o contrato dele de prestação de serviço, que era transporte do ponto A para o ponto B. Quando ele chegou no ponto B, ele desembarcou a passageira e a deixou ali. O detalhe é, essa passageira, ela estava desacordada. Se ela estava desacordada e ele a abandonou ali, qual é a grande questão a ser analisada aí? Bom, a conduta dele de ter abandonado uma pessoa desacordada na calçada foi uma conduta necessária para o resultado? A conduta dele de ter abandonado aquela pessoa na calçada foi uma conduta minimamente suficiente para causar aquele resultado? Quando a gente analisa nexos de causalidade na cadeira acadêmica do direito penal, a gente analisa que a conduta tem que estar diretamente ligada ao resultado, certo? Quando a gente faz uma análise padrão desse caso, a defesa vai dizer que a conduta não está ligada ao resultado, mas ele poderia de qualquer forma responder aí por um crime de abandono de incapaz, por exemplo. Quando a acusação vai analisar o nexo de causalidade, ele vai dizer que sim. Se ele não tivesse abandonado ela desacordada na rua, esse estupro não teria acontecido. Há ali uma relação causal. Tá? Ele estaria agindo ali como agente garantidor. Ele cometeria ali um crime comissivo por omissão. Tá? E para a teoria Inos? Bom, para a teoria Inos, a gente tem que analisar exatamente esse ato. Eu a deixei na calçada desacordada. Esse ato foi minimamente suficiente para a realização do resultado que ocorreu ali, certo? Então a gente sai dessa necessidade psíquica para analisar essa necessidade ontológica, essa necessidade da ação, tá? Vamos analisar por um outro viés, né? Uma questão de análise clássica da teoria Inos seria um incêndio, né? Para explicar melhor a teoria Inos, a gente analisa, por exemplo, um incêndio. Um curto-circuito num determinado andar causou um incêndio no prédio, certo? Esse curto-circuito, por si só, ele é suficiente para o resultado? Não. Por quê? Porque se o prédio tem elementos suficientes de combate a incêndio, tá? Se o prédio tem uma condição diferente de combate, se, por exemplo, aquele curto-circuito fosse mero detalhe, outra pessoa tivesse colocado fogo no prédio. Então, o curto-circuito por si só não foi suficiente para o resultado incêndio, tá? Mas o curto-circuito, somado às condições ambientais que propiciavam o incêndio e a falta de mecanismos de defesa para aquele incêndio, causou o resultado. Então, se a conduta A, ela, junto com os fatores B, C, D e E, causam o resultado, para a teoria Inos, essa conduta, tá, ela faz parte do desdobramento causal. Então, você poderia imputar aquela situação do curto-circuito ou incêndio. Na análise do abandono da pessoa, o abandono
de uma pessoa desacordada na calçada, por si só, causa um estupro? Não. Mas, dentro das relações ambientais ali, tá? Dentro de uma análise aí da sociedade, dentro de uma análise aí de que a pessoa não tinha condições de se defender de qualquer ataque externo, dentro de uma situação cultural e social que a gente tem na nossa sociedade, e, a depender ainda da localização que aquela pessoa foi deixada, o abandono de uma pessoa desacordada na rua, mais a soma dos outros fatores, teria sido, então, sim, minimamente suficiente para o resultado. Tá? Então, se você é partidário dessa teoria em relação à acusação, você vai dizer que sim. Tá? Mas, se você é partidário da defesa, você vai tentar analisar a questão da seguinte forma: olha, o simples abandono, ele não foi suficiente. Teve que haver uma conversão de vários fatores para que aquilo acontecesse. Então não seria justo a gente aplicar um resultado que sequer poderia ser imaginado por aquela pessoa naquele momento a ele, por uma conduta de simplesmente deixar a pessoa naquele lugar. Tá? Vamos entrar aí em discussões mais profundas. Poxa, será que aquele motorista, naquele momento, não teria condições de imaginar que abandonar uma pessoa desacordada na calçada poderia gerar um problema grave? Aquela pessoa poderia ser furtada, lesionada, estuprada, morta, enfim, né? Uma série de questões, sabe? Será que ele não teria capacidade de imaginar isso? Será que a relação contratual entre os dois é suficiente para afastar essa necessidade de análise? Será que, nesse momento, ali, não seria, não existiria outra possibilidade? Como, por exemplo, ele vendo que ela está desacordada, numa situação complicada, navegar ali até o hospital mais próximo e deixá-la lá? Né? Indiscutivelmente, numa questão de opinião, eu entendo, tá? Por questões técnicas, que ele não tem como se livrar de responder pelo abandono de incapaz. A questão do estupro, ela tem que ser analisada dentro desse contexto, certo? Uma questão de agente garantidor, crime comissivo por omissão. Uma questão aí, talvez, né, de um dolo eventual. Uma questão aí, talvez, de uma análise dessa questão de desdobramentos causais com base na teoria Enos. Tá? Então, qual é a ideia? A frase morte da teoria Enos para a gente fechar aqui a nossa discussão. Um ato minimamente suficiente para, dentro dos demais desdobramentos causais, causar o resultado, ele pode, sim, ser imputado o resultado à pessoa que tomou aquele ato. Tá? Obviamente, de acordo com as nossas regras legais, aquela pessoa vai responder na medida da sua culpabilidade, com quanto a ação dele foi contributiva, certo? Mas, na teoria, poderia sim, com base na ideia da teoria Enos, responder, nesse caso específico que a gente está analisando, por exemplo, pelo estupro dessa mulher, certo? Então, se vocês quiserem estudar mais, dê uma pesquisada, tá? É uma análise filosófica do direito penal, isso. Não é uma análise meramente formal, é uma questão ontológica, de análise aí de natureza das coisas, tá? Mas é uma análise interessante principalmente para quem advoga na área criminal, vale a pena dar uma lida, dar uma estudada, tá? E tentar tirar aí alguma ideia, alguma coisa melhor dessas teorias. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Vamos sempre debater aí algumas coisas, comentem aí, fiquem à vontade para perguntar, para discordar, para dizer que eu sou louco ou que eu tenho razão, tá? A teoria não é minha, eu estou só passando para vocês a ideia dela, tá? Com uma opinião técnica em relação ao caso que a gente analisou aí, tá bom? Então espero que tenha contribuído em alguma coisa. Mais uma vez, qualquer coisa manda aí para mim, mandem dúvidas, sugestões, ideias e análises que a gente vai debatendo por aqui, tá bom? Então um abraço para vocês, valeu e até a próxima.